Você vai sentir sua energia espiritual mudar assim que entender isso. Talvez, nesse momento, você sinta uma inquietude silenciosa, uma espécie de dor suave que não tem nome. É aquele sentimento de que algo está tentando se comunicar com você, mas a mensagem chega distorcida, fragmentada, como se estivesse escondida entre pensamentos e emoções que não consegue decodificar. Você se pergunta se é intuição, coincidência ou apenas a mente buscando sentido. E mesmo nessa dúvida, há algo que chama, algo que insiste em ser percebido. Respire fundo e permita-se perceber essa inquietude, sem julgá-la, sem precisar imediatamente entender. Apenas sinta. O universo, de uma forma que ainda estamos aprendendo a compreender, se comporta como uma teia viva. Gregg Braden nos lembra que tudo está conectado. Nossas emoções, nossas escolhas, cada gesto que fazemos reverbera nesse campo unificado, como se a vida inteira fosse um organismo respirando junto conosco. Cada pensamento, cada desejo, cada sensação cria ondas sutis que se espalham, tocando não apenas o que vemos, mas o invisível, aquilo que está além do nosso alcance imediato. É nesse espaço silencioso que a comunicação acontece, não com barulho, mas com ressonância. É nesse espaço que você pode começar a perceber o que antes parecia impossível de captar. Joe Dispenza nos ensina que nosso cérebro filtra sinais pela lente das experiências passadas. Muitas mensagens se perdem porque vibramos na frequência da dúvida, na frequência do "não sei se posso confiar nisso". Cada vez que você duvida, a mensagem se dissipa, como se tivesse batido contra uma parede invisível. Mas quando você encontra momentos de abertura, quando permite que seu coração se acalme e sua mente se aquiete, esses sinais começam a aparecer, suaves, quase imperceptíveis, mas presentes, insistentes. É nesse espaço de calma que você começa a sentir com clareza o que antes estava perdido na confusão. Pense na sua mente e no seu coração como um rádio que precisa estar sintonizado na frequência correta para captar a música que toca ao redor. Se você está distraído, se está vibrando na frequência da pressa, do medo ou da dúvida, a música chega distorcida, fragmentada, quase inaudível. Mas quando você encontra o tom certo, quando sua atenção e seu coração se alinham, a melodia aparece clara, envolvente, e você entende a mensagem que estava tentando ouvir. E se aquilo que você chama de coincidência for na verdade um diálogo que você nunca aprendeu a ouvir? E se cada momento que você ignorou tivesse algo a dizer, se cada sinal fosse um convite silencioso a perceber mais profundamente a vida que pulsa ao seu redor? Agora, respire mais fundo e permita que esse reconhecimento se instale em você. Não como obrigação de entender imediatamente, mas como uma abertura. Uma abertura para sentir o invisível, para perceber a linguagem que não se expressa em palavras, para reconhecer o ritmo que está acontecendo, mesmo quando você acha que não há ritmo algum. A introdução não é apenas sobre aprender a observar, é sobre sentir profundamente que algo maior está tentando tocar você e que você pode, finalmente, aprender a ouvir. Existem momentos em que o universo insiste em nos falar, mas nós passamos despercebidos. Sinais se repetem, aparecem em símbolos que surgem à nossa frente de maneira quase imperceptível, mas tão insistente que não podem ser ignorados se permitirmos a atenção. Muitas vezes, olhamos para eles como meras curiosidades, fragmentos soltos de uma rotina, sem perceber a mensagem profunda que carregam. A distração é sutil, silenciosa, mas poderosa. Quando tratamos essas repetições como incidentes aleatórios, perdemos o fio delicado que nos conecta àquilo que precisa ser entendido. Gregg Braden descreve esses padrões recorrentes como marcadores de uma frequência que estamos tocando. Cada repetição é um sinal de que algo dentro de nós está prestes a mudar, de que uma transição se aproxima e que a energia à nossa volta responde às nossas emoções de maneira mais viva do que imaginamos. Não se trata de pressa ou de previsão, mas de percepção. Cada símbolo carrega um eco que vibra em ressonância com nosso estado interno.
revelando nuances que a mente muitas vezes ignora, mas o coração sente. A confusão surge quando tentamos interpretar cada repetição como um presságio definitivo, quando buscamos resultados concretos ou respostas instantâneas. A coerência emocional e o contexto sutil da vida são o que distinguem um sinal verdadeiro de um mero eco da mente. Diferenciar essas camadas exige observação calma, sensível e uma disposição para sentir o fluxo do que se manifesta sem tentar controlá-lo. Durante dias, talvez semanas, certos símbolos possam se repetir, cada um trazendo nuances diferentes, cada um sussurrando algo que apenas a sensibilidade consegue captar. Registrar, refletir, perceber a diferença entre o eco da mente e a vibração genuína de um sinal é entrar em contato com a própria percepção mais profunda. É sentir a dança silenciosa entre você e o campo que responde às suas escolhas, sem pressa, sem exigências, apenas com atenção e abertura. Existem momentos em que o universo parece se organizar de maneira quase perfeita, alinhando eventos, encontros e experiências de uma forma que toca algo dentro de você. Não é apenas o que acontece externamente, mas como cada acontecimento muda a percepção que você tem de si mesmo e do mundo ao seu redor. O que antes parecia casual ou trivial, de repente ressoa com significado, reorganizando seu estado interno e abrindo espaço para novas compreensões. A diferença entre coincidência e sincronicidade está justamente nesse efeito interno. Coincidências podem ser aleatórias, passageiras, observadas sem impacto emocional profundo. Sincronicidades, por outro lado, alteram algo no seu interior, mudam a frequência de sua atenção, criam portas invisíveis que conectam sua mente com o campo maior que nos envolve. Cada pequeno evento que provoca uma sensação de alinhamento ou de surpresa significativa é como uma nota musical tocando a frequência certa dentro de você, despertando algo adormecido. Gregg Braden descreve essas sincronicidades como microportais. São momentos em que o coração e a mente encontram ressonância com o campo unificado, criando uma janela para perceber dimensões mais sutis da realidade. Mas essa percepção é delicada. Quando se busca a sincronicidade como prova, quando se espera que aconteça de forma previsível ou grandiosa, o fluxo natural se perde. A verdadeira sincronicidade se manifesta silenciosa, suave, quase como um sussurro que só a sensibilidade consegue ouvir. Cada evento que provoca uma mudança interna, mesmo que mínima, carrega um convite para perceber além do óbvio. É nesse instante que o alinhamento ocorre, quando o coração se abre e a mente percebe padrões sutis que antes passavam despercebidos. E nesse instante, você sente a dança delicada entre o que é visível e o que é invisível, a dança entre você e a inteligência silenciosa que guia cada momento da vida. Às vezes o universo não fala com imagens, números ou sinais externos. Às vezes ele se manifesta no silêncio, um silêncio que surge de repente, que pesa mais que qualquer palavra e que, de forma inesperada, dissolve a ansiedade e a confusão que carregamos. É nesse espaço que o coração encontra sua própria voz e a mente, desacelerada, começa a perceber nuances que antes estavam escondidas entre ruídos e pensamentos incessantes. A mudança se reconhece não por uma mensagem clara ou um evento extraordinário, mas pela sensação interna de alívio, de quietude que se instala sem explicação. O ritmo da sua mente, antes acelerado e confuso, de repente se harmoniza. Gregg Braden explica que estados de coerência cardíaca criam um canal natural para captar respostas sutis do campo unificado, para perceber aquilo que está sempre presente, mas que só se revela quando a mente e o coração estão alinhados. O silêncio, então, se torna uma linguagem, um espaço onde a percepção se aguça e a intuição se revela com delicadeza. Respirar profundamente, sentir o corpo, observar cada batida do coração, permite que esse espaço silencioso se amplie, que as mensagens sutis do universo encontrem ressonância dentro de você.
3 minutos de atenção plena podem parecer curtos, mas nesse tempo, o invisível se torna tangível e você começa a perceber uma transformação sutil e contínua em sua energia interior. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de informação, cheio de presença. E quando você aprende a acolhê-lo, a perceber sua textura, sua profundidade, ele se transforma em um guia silencioso. Um guia que fala de forma calma, compassiva e profunda, mostrando que muitas vezes o que precisamos ouvir não vem em forma de palavras, mas em forma de quietude, de espaço respirável entre pensamentos e emoções. Há uma tendência natural de desejar que as respostas cheguem exatamente da forma que imaginamos. Criamos expectativas rígidas, desenhos mentais detalhados sobre como a vida deveria nos mostrar sinais, e quando eles não aparecem conforme planejado, sentimos frustração, dúvida, confusão. É como tentar encaixar um rio em um canal estreito. A água insiste em seguir seu próprio curso e a força que usamos para contê-la apenas gera turbulência. Gregg Braden nos lembra que a inteligência do campo não segue a lógica linear da mente. Ela responde à frequência que emitimos, ao alinhamento silencioso entre nosso coração e nossa atenção, não à forma que imaginamos. Muitas vezes, soluções e respostas chegam de maneiras inesperadas, em gestos simples, em encontros aparentemente triviais ou em pequenas reviravoltas do cotidiano. O que parecia distante ou impossível surge de forma leve, suave e surpreendente, revelando que a vida não precisa atender às nossas expectativas rígidas para ser clara e significativa. Quando buscamos sinais com a intenção de confirmar um plano, de validar uma previsão, a percepção se estreita. Mas ao permitir que o campo se manifeste de forma livre, sem a necessidade de encaixar respostas em moldes predefinidos, abrimos espaço para perceber novas possibilidades, novas nuances e insights que antes eram invisíveis. A vida então se revela como um diálogo delicado, sensível, que responde ao estado interno mais do que ao pedido explícito. É nesse espaço de entrega e abertura que a transformação começa. Quando soltamos a forma e focamos na essência do que queremos sentir ou alcançar, começamos a perceber sinais em lugares inesperados, a captar sutilezas que antes passavam despercebidas, e a energia que parecia estagnada começa a se mover, fluida, harmoniosa, revelando um caminho que nunca poderíamos ter imaginado, mas que sempre esteve à nossa disposição. A comunicação com o campo unificado não é mágica. Gregg Braden nos lembra que é uma habilidade delicada, cultivada através da observação consciente, do respeito silencioso pelo que está além do óbvio e da disposição de perceber o que muitas vezes passa despercebido. Cada gesto, cada sensação, cada momento de atenção é um fio que nos conecta a essa teia viva, mostrando que a vida responde mais ao estado interno do que a qualquer pedido explícito. Joe Dispenza reforça que cada vez que reconhecemos e honramos um sinal, mesmo sutil, fortalecemos conexões neurais que nos tornam mais sensíveis a outros sinais. Essa prática contínua transforma a percepção, desperta a intuição e nos aproxima de um diálogo constante com a vida. A verdadeira maestria não está em colecionar sinais ou em interpretar cada detalhe isoladamente, mas em ajustar o próprio estado interno para viver em ressonância com o que nos rodeia. Aprender a ouvir o universo é como aprender uma nova língua. Requer prática diária, atenção aos detalhes e disposição para ouvir mais do que falar. É necessário reconhecer que nem todas as respostas virão da forma que esperamos, que nem todos os sinais serão evidentes, mas que, quando estamos presentes e sensíveis, cada momento carrega significado, cada gesto contém mensagem e cada silêncio revela compreensão. E assim, ao sintonizar seu coração e sua mente, ao permitir que a paciência e a presença orientem sua percepção, você começa a sentir a transformação. Sua energia se reorganiza, se expande e se harmoniza, criando uma conexão mais profunda com a vida e com o invisível que sempre esteve à sua volta. É nesse estado que o diálogo com o universo se torna constante, delicado e profundo, e você percebe que a verdadeira mudança começa dentro de você,
silenciosa, persistente e infinitamente sábia.